Deixa eu chamar essa outra informação, porque procuradores gerais de justiça se reuniram hoje com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Na saída, eles falaram sobre a atuação de uma grande organização criminosa que estaria financiando atos antidemocráticos em várias cidades do Brasil. Vamos ouvir. Na nossa visão, é uma grande organização criminosa com funções pré-definidas, financiadores, arrecadadores, né? Isso, aliás, é de conhecimento público, não é? Tem várias mensagens com número de PIX e tudo mais para que as pessoas possam abastecer financeiramente. E a partir daí nós temos que estabelecer quem exercia qual função, porque a função da organização é a função financeira, a alimentação, existem banheiros químicos, não é? São Paulo a gente percebe ônibus de prefeituras transportando pessoas, tudo isso está sendo objeto de investigação e a ideia é que a gente possa, enfim, derrubar essa organização criminosa. Queria ouvir o Dapi. A gente falava no comecinho do programa a respeito do silêncio ou não, aqui houve uma divisão das Forças Armadas. A gente está vendo essa discussão, enfim, Dapi. Queria te ouvir sobre isso, e eu falava da troca nos comandos das polícias, também a expectativa é de troca no comando das forças, mas como você acha que eles estão se posicionando neste momento? Fica uma sinuca de bico, me parece, para os militares legalistas, porque eles não podem se manifestar sobre política. Os que se manifestam são ilegalistas, né? São fora do próprio código. Então, mesmo aqueles que queiram se manifestar contra esse tipo de romaria à porta de quartel não podem se manifestar. Mas também não tem nenhum movimento no sentido de estimular a presença a transformação dos muros dos quartéis numa espécie de peregrinação religiosa. Então tem essa questão que permeia, na verdade, toda a relação do governo Bolsonaro com as Forças Armadas. Né? Ele cooptou setores amplos das Forças Armadas, deu emprego, cargo para 6 mil militares fora de suas funções, e aqueles que não corroboram isso, que existem, seria muita ingenuidade imaginar que numa corporação com tanta gente a opinião seja a mesma sobre tudo. É claro que não, as Forças Armadas não são monolíticas, e não só pela divisão entre Exército, Aeronáutica e Marinha, dentro delas. É sempre bom lembrar que no golpe de 64 a categoria profissional mais caçada foi a dos militares, nenhuma outra categoria profissional teve tantos membros caçados. É claro que desde então a coisa ficou um pouco mais controlada, mas as pessoas pensam com suas próprias cabeças. Então fica esse silêncio que é incômodo para a sociedade que preza pela democracia. Que o que a gente vê é uma romaria, às vezes com toque de histeria religiosa, à porta de quartel pedindo que o resultado democrático das urnas seja interrompido por uma intervenção militar, mas com uma ressalva que eles fazem desde as primeiras manifestações antidemocráticas, com o presidente no poder. Porque a partir do momento que você quebra a ordem constitucional, não há nenhuma garantia, não está escrito em lugar nenhum que o presidente tem que ser mantido no poder. Então a questão deles não é uma intervenção militar, a questão deles é a favor de Bolsonaro. Então isso é mantido desde aquelas primeiras manifestações lá em frente ao Forte Apache, né, que é o apelido do Ministério do Exército, em Brasília, e continua isso. Não creio que vá haver uma manifestação pública de setores das Forças Armadas, me parece ser contra o procedimento padrão na tropa, mas esse silêncio ao mesmo tempo é entendido por parte da sociedade como uma anuência a esse tipo de vivandeirismo.